Vida, reuniões cristãs, é o item 9, reuniões cristãs. A passagem do Evangelho está em João, no capítulo 20, versículo 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada pela espiritualidade como digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou também as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. E desde essa hora inovidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento das suas reuniões carinhosas e íntimas. E desde então, os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma e nos templos modernos. A essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma. Seja nas igrejas católicas, seja nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é apenas um: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Vamos orar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo, os espíritos que nos acompanhem nesta jornada em busca da nossa libertação espiritual. A todos vós rogamos nesse instante a bênção da presença através da iluminação da nossa mente e do abrandamento do nosso coração, para a compreensão das mensagens que aqui serão veiculadas, de forma que possamos avançar no nosso processo evolutivo. Rogamos, Senhor Deus, nosso Pai, a todas as potestades espirituais, sobretudo a vós, que tenha misericórdia de nós, das nossas defecções, dos nossos erros, dos nossos equívocos tão comuns no cotidiano de nossas vidas. E que possamos estar sempre fortes com o desejo de ajudar e de servir,
no sentido mais profundo da palavra servir, através do trabalho, através do labor, através da prestação de serviço, do espírito de serviço, da boa vontade, da compreensão e do entendimento do outro, para que possamos nos construir internamente, de forma que ao sairmos desta vida, quando chegar a hora da nossa partida, possamos nos sentir com a nossa consciência tranquila e possamos sempre encontrar com aqueles com quem estivemos juntos durante a jornada terrena, dizendo como Jesus disse: a paz seja convosco, e que a paz possa estar entre nós mais uma vez esta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer um pequeno estudo. Depois eu vou pedir a você, Léo, para você fazer Você guardou, você ouviu bem a página, não ouviu? Ouvi, não sei se eu compreendi tudo, por quê? Não, porque eu pedi você para fazer um comentário sobre ela. Vou te dar uma dica. É que lá no João 20:19, né? Que conta que alguns dos discípulos, pelo menos um deles, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Então, o que aconteceu? Nesse dia, eles estavam completamente isolados, com a porta trancada, porque estavam com medo dos judeus, né? E se reuniram ali, naquela casa, né? Não sei se era a casa de Pedro, acho que era a casa do Pedro. E lá, de repente, Jesus apareceu lá. Apareceu, sim, não bateu na porta, entrou lá. É um espírito, né? Entrou. Então, e aí disse: a paz seja convosco. E aí o Emmanuel vai descrever essa lição aqui, que vai falar sobre isso, falando sobre a proibição de Moisés e tal, né? E aí vai falar porque o título da página é Reuniões Cristãs. Quer dizer, qual é o objetivo da reunião cristã? Para que serve uma reunião evangélica, ou católica, ou espírita, ou seja, né? Ou qualquer religião, mesmo que seja do islamismo, de outra vertente mesmo, né? Também o objetivo é o mesmo. Então é isso que a gente vai falar. Daqui a pouco a gente fala, vai pensando aí, vai ouvindo o resto aqui, que aí vai inspirar você. Tá. Bom, nós vamos fazer uma leiturinha sobre a mente. Há um livro de psicografia do João Nunes Maia, não sei se você conhece. Ouviu falar desse médium? João Nunes Maia? O Espírito Miramês. Né? E ele vai falar aqui da mente, vai falar da mente. Né? Na mente, esse livro dele aqui, esse livro chama-se Horizontes da Mente. Você tem esse livro? Não. Vou te dar um, então. Eu tenho dois aqui, vou te dar um. O livro é muito bom. Ele aqui vai dizer assim, divisões o capítulo, acho que é o capítulo 3, eu acho que é o capítulo 3 esse, 3 ou 4. Bom, é um dos capítulos iniciais do livro. Ele fala sobre as divisões da consciência. A consciência ainda é um mistério para quem não estuda a espiritualidade, não sabe bem o que é consciência ainda. Todo mundo fala muita coisa, mas o que é a consciência? As pessoas não sabem, porque se a pessoa não tiver uma visão espiritual da vida, não pode saber bem o que é a consciência. Então vai falar das divisões da consciência. Ele vai dizer assim, o espírito ao reencarnar entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência, que além de ser um todo unificado, é também, isso aqui precisa prestar bem atenção, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma. Aliás, há uma definição de que a alma é a mínima parte do ser espiritual encarnado. Depois, se quiser, pode discutir isso, é muito interessante isso.
Então ele fala aqui, que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. Os instrutores espirituais, qual se faz no mundo como a fita magnética já usada, só que no caso da mente nada se perde, é recolhido todo o material no núcleo consciencial por hábeis especialistas de modo fascinante, para que no amanhã sirva como testemunho das vidas sucessivas, onde o espírito poderá, caso seja necessário, consultar o que fez para poder estruturar os anseios do futuro, pois tudo ficará guardado no arquivo interno do eu. Não devemos nos esquecer de que a consciência, mesmo tendo divisões inumeráveis, de certo modo, continua em perfeita consonância com as partes que constituem e compõem o seu todo, por laços indestrutíveis. É preciso reconhecer que a mente ativa daquele que renasce na Terra chega aqui virgem, na sua candura primitiva, qual uma folha de papel que foi esquecida pelo uso. É fácil compreender por que o homem não se lembra das suas vidas passadas. De acordo com o que acima explicamos, a não ser em casos muito raros, em que o espírito busca na fonte, que é a consciência profunda, os dados que lhe compete reconhecer por inspiração dos irmãos maiores, desde que isso lhe seja proveitoso. O dever da inteligência é, portanto, aglutinar as ideias e fatos a serviço da mente, que vai plasmando com eficiência extraordinária todos os pormenores da vida, para depois da desencarnação entregar ao centro consciencial, como se fosse uma cópia xerox, absorvente de toda a matriz, com sensibilidade e nitidez inexplicáveis, onde se encontram todas as experiências da alma no decorrer das suas vidas, na Terra ou fora da Terra. É nessa ligeira conversa que podemos notar a nossa grande responsabilidade em relação à formação das nossas ideias e os pensamentos que emitimos no desenrolar da vida. A mente é um computador divino, onde a programação depende da nossa vontade, do nosso querer, dos lastreados imensos dos nossos sentimentos, em uma conjuntura infinita de acervo e de forças que devem ser disciplinadas. Por isso, apelamos constantemente para a educação conectiva com a instrução, em simbiose profunda, para que uma possa complementar a outra. O terceiro milênio, pelo que já nos foi dado conhecer, não poderá receber espíritos desinteressados por Cristo. Aqui não quer dizer que seja questão da religião, por Cristo, não, né? No sentido, o pensamento do Cristo. Não pode, o terceiro milênio não terá condições de receber espíritos dissociados do pensamento cristão. Essa maneira que eu estou interpretando aqui. O chamado do Mestre está se fazendo por todos os meios possíveis, e quem tiver olhos de ver, que veja, e ouvidos de ouvir, que ouça. E a seleção está próxima, entre o trigo e o joio. Ainda temos que estudar no que diz respeito à mente. Somente encontraremos conceitos mais elevados se nos propusermos a iniciar a prática de algumas leis
que asseguram a educação dos instintos inferiores em relação às necessidades atuais da alma. Todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito de acordo com as suas necessidades espirituais e ficam em torno dele esperando as suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do comandante e as dos pedreiros que esperam os traçados do arquiteto. Comecemos logo a mudar o modo de pensar e o nosso modo de agir. O esforço será certamente muito grande, mas se a gente continuar, alcançaremos a vitória. E se não esmorecermos, ao fim da existência física, entregaremos a consciência profunda. Lembra que falou lá da Xerox, né? Que copia como se fosse uma cópia, né? Todo pensamento, ele sai da mente, vai uma cópia para o perispírito, tá? E outra cópia vai para esse arquivo que está fora de nós. É como se fosse faz cópias. E essas cópias são enviadas. E uma cópia fica arquivada em você. Né? É um backup. É um backup, é isso aí. Né? Então, alcançaremos a vitória. E se não permanecermos no fim da existência física, entregaremos à consciência profunda uma mensagem renovada que não nos envergonhará quando tivermos o poder e a bênção divina de relembrá-la. Empenhamo-nos no bem, esforcemo-nos no perdão, façamos da nossa vida, onde a vida maior nos colocar, um cântico de amor na grandiosa substância da caridade. Se assim não fizermos, iremos continuar dominados pela ignorância. Assim nos diz o nosso querido espírito Miramês, através da mediunidade do João Muniz Maia. Né? Então, esse livro é muito interessante, é um livro de 200 e poucas páginas, mas que segue o padrão do Livro dos Espíritos. Quer dizer, não perguntas e respostas, mas você vai ver que começa com as bases, com a criação, depois vai para a parte de comunicação dos espíritos, depois vai falar das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, depois vai falar lá no final vai falar exatamente das esperanças e consolações, que é o quarto livro do Livro dos Espíritos, né? Vai falar disso, vai falar da oração, vai falar do sono, dos sonhos. Esse livro é muito completo, gente. É um livro... Eu vou te dar esse livro. Eu descobri que eu tenho 2 aí. Eu vou te dar um para você. Vale a pena. Mas é um livro para ser lido e para ser estudado, porque ele nos remete a uma ideia muito interessante. Todo mundo entendeu bem o que foi falado aqui? Ficou claro? Hein? Tem alguma coisa... tem aqui o próximo capítulo desse livro é o valor da alegria. Ele vai falar discutir a alegria. Muito, muito bom, muito interessante, muito bonito. Vale a pena. Então agora nós vamos... Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário? Eu quero. Não, eu acho interessante essa ideia de a mente como um computador divino. E o que eu fiquei imaginando é que a gente sabe que quando a gente encarna, a gente traz uma parte dessa memória, né? A gente traz só aquilo que é o necessário para que a gente não se atrapalhe com esse conjunto de experiências anteriores. A gente tem essa bênção do esquecimento, né? Pelo menos o esquecimento parcial, né? Mas que é bem significativo. E o texto me fez pensar o contrário disso também, né? Que
ele começa falando da questão da alma, né? Que a alma é um pequeno aspecto Da do personalidade ser. do ser todo, é. É a mínima parte encarnada. Aliás, essa definição não é dele, essa definição é do Leon Denis, tá? Ah, Tá? Essa entendi. definição. A alma é a mínima parte do ser encarnada. Vai, segue. Então, é interessante isso, porque assim, a gente tá passando por um momento que é efêmero e que em algum momento a gente vai fazer essa reconexão com essa memória maior, né? Com esse backup externo aí, que eu estou chamando de backup externo, mas que no momento a gente não está preparado para ter esse acesso, digamos assim. É como se fosse eu estou usando metáforas muito da informática, porque o próprio texto fala em computador, mas é como se tivesse assim uma grande memória, né? Que está criptografada, né? Tem uma senha lá que a gente não sabe, que aos pouquinhos a gente vai descobrindo as senhas de cada um dessas memórias, na medida da nossa necessidade e na medida do nosso mérito também, né? Enfim, é isso que eu fiquei pensando nessa bagagem que a gente tem, mas que está meio que escondida, né? Está fora da gente, inclusive, como o texto fala. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Pois é, estudar é uma coisa sempre muito boa, porque nos remete a pensar, não é? E a ver aspectos que a gente nunca tinha parado para ver, e começa a gente a gente até sabe aquilo, mas não reflete sobre aquilo, não medita sobre aquilo. Está no inconsciente, né? Ele tem a memória ali. Então, assim, quando a gente está preparado para fazer uma mudança, uma transformação, né? Porque tem que haver essa mudança. A gente precisa em algum momento olhar para aquele arquivo, né, que está ali, para ver o que é possível de fazer para melhorar. Porque quando você não faz essa melhora, a tendência é você repetir as mesmas tendências anteriores. Aquele livro, né? Porque fazemos as mesmas coisas sempre. Isso é muito bem claro. Na psicanálise, Freud fala muito disso. Aqui tem um livro até que fala compulsão à repetição. Por que repetimos os mesmos erros? Por quê? Porque ele vem como um aprendizado. Gente, já estou fazendo a mesma coisa. Ele vem como um aprendizado e a gente não olha para ele, né? E no final a gente está em círculo, rodando em círculo, fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, porque a gente não entendeu a mensagem, a lição. E não tirou o subsídio dali. Não tirou exatamente. Verdade. É até engraçado, eu gravei o programa agora na quinta-feira com o João, gravei o Luz na Penumbra, não foi nem o caminho. E eu lembrei de um texto do Emmanuel, que chama-se Aceita a Correção. Acho que está no Fonte Viva. Até. O título é Aceita a Correção. E tem até um outro texto do Emmanuel, de um outro livro, em que ele usa essa frase também, né? Que é uma frase muito simples. Acho que tem muito a ver com o que a Alê falou. De às vezes a gente já ter a condição de entender certas coisas, mas por alguma razão o homem velho figura a gente. Figura a gente não, nós somos o homem velho. Agarra a gente, vai ter a gente agarrado. A gente não olha, a gente escolhe não olhar, né? Não ter que enfrentar isso. É a nossa escolha. Verdade. Bom, muito bem, acho que está sendo bem proveitoso. Como o Olga falou, eu assino embaixo. Olha só, nós estou começando hoje nos estudos. Aí nós temos feito sempre um estudo sobre a família aqui. E nós temos usado o livro do Camilo, que é da psicografia do José Raul Teixeira, mas que a gente não tem, nas últimas 2 reuniões nós não fizemos o estudo. Mas hoje eu vou fazer trazer um... A gente tem falado muito da família, porque o livro dele, do Camilo, é sobre os desafios familiares. Muito interessante o livro. Mas hoje eu vou falar sobre esse mesmo assunto da família, que eu acho que é uma coisa muito importante,
E a família está passando por um momento também muito difícil, muito complexo, muito sofrido, e a gente precisa pensar muito sobre isso. Então, eu pensei aqui um texto de um livro, que é o Caminho da Luz, que é um livro que trata de quê? Da história do universo, da história do mundo, quer dizer, a história da Terra, não do universo, da Terra, né? A história universal, digamos assim, que nós chamamos de história universal, que não é universal, é a história da Terra, do acontecimento. E tem um trecho no livro A Caminho da Luz, né? Emmanuel, Chico Xavier, em que ele fala da família romana. Ele está falando nesse capítulo, ele está falando dos primórdios de Roma, como é que Roma apareceu, como é que foram as influências decisivas para criar Roma, que Roma é originária dos etruscos, né? Havia historiadores que negavam isso, mas agora, modernamente, estão concordando essa origem etrusca da cidade de Roma e da formação da própria Itália, né? E da importância que a Itália tem na cultura ocidental, porque a Itália a cultura da Itália, na música, na pintura, na arte cênica, em no cinema mesmo, né? Grandes nomes, nos anos 60, os filmes italianos foram assim fantásticos, né? Fellini, etc, né? Antonioni e tantos outros grandes diretores. Então a cultura italiana é muito importante para o progresso, principalmente no contexto da nossa civilização ocidental. E esse capítulo 11 desse livro, que fala sobre Roma, tem um terceiro subcapítulo, que ele vai falar sobre a família romana. E eu gostaria de fazer leitura aqui, um comentário sobre isso. Ele diz assim: família romana. Muitas eu poderia comentar à margem da história, mas outros são os nossos objetivos, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas, olha só, as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família. Em muitas circunstâncias, superior ao da própria Grécia, que foi muito cheia de sabedoria e de beleza. Dizendo que a constituição familiar em Roma, apesar de não ter as cogitações filosóficas profundas, ideias aprofundadas dos gregos, né? Mas apresentou características assim de sabedoria e beleza muito grandes também, maior do que da Grécia. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída do mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher. Gente, presta atenção nisso. Esse texto aqui é fundamental. Está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante seus sucessores e seus antepassados. Uma frase, Emmanuel é fantástico, numa frase ele fala tudo, está tudo aqui. Lembramos-nos de Roma no seu áureo período de trabalho. Então, lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Quem pode falar sobre isso aqui? Por que será que ele ficou com os olhos cheios de lágrimas amargas quando lembrou de Roma no seu áureo período de trabalho? Por que ele ficou? Tem um saudosismo aí, a nostalgia. Não, tem aqui isso, né? tem aqui até um pouco de remorso, né?
dele não ter aproveitado. Porque o que aconteceu com ele? Está no áureo período de trabalho. Que áureo período de trabalho? Foi o período que ele foi senador romano. E ele vivia com a mulher dele e ele desprezou a mulher por falsas impressões que teve e por desvios da sua mente por pessoas maldosas que queriam destruir. Aliás, havia o processo de destruição da família romana, eles também sentiram isso, embora a Lívia, a mulher dele, era uma pessoa que estava infensa a isso, ela se manteve correta o tempo inteiro, mas muitas mulheres não conseguiram se manter. Convicta da nova visão de mundo dela, né? Sim, que ela construiu uma nova visão de mundo, certamente. Desculpa, pai. Só fazer um comentário que não vou esquecer, desculpa. Você me fez lembrar, eu vou comentar uma coisa agora, outra eu comento depois, mas é curioso que eu, lendo o Hermínio, aqueles livros dele da histórias que os espíritos nos contaram, sim, que são descrições, né, de obsessões, é muito curioso, assim, como tem vários casos de espíritos com os quais ele está conversando e que reclamam de alguém da família que se converteu, né, ao cristianismo. Isso. Não, e acusam Jesus de ter tirado a pessoa da vida deles, né, e se tornaram inimigos de Jesus. O que justifica, de certa forma, aquela expressão, não vim trazer a paz, vim trazer a guerra, de Jesus. Jesus fala isso. Ali, aliás, o Hermínio fala disso lá, né? Tá certo? Você lembra disso? Sim. Né? Lembro. Mas então completa, pode completar. Não, eu ia comentar, assim, que essa coisa da família, né, trazendo essa questão da família romana e desse, entre aspas, esse remorso, né, do Emmanuel, me fez pensar, assim, a questão da família hoje, né, porque eu acho que aí é legal pensar, porque não é só, eu acho que ele não está falando da família como instituição, como uma coisa formal, mas como uma relação de afeto, né? Como uma ideia, como a família é um símbolo, eu entendo, né, no espiritismo, é um símbolo das conexões afetivas, é o primeiro núcleo em que você pode exercitar o desapego e caridade, um monte de coisa. Ou seja, a família não é necessariamente, isso o espiritismo coloca claramente, não é necessariamente o vínculo sanguíneo, sim, né? Embora o vínculo sanguíneo já diga muita coisa, né? Sim. A gente não cai de paraquedas numa família. Mas ontem, você está falando, eu lembrei de uma... Primeiro, ontem eu tive dois encontros, um churrasco com o pessoal do tênis e depois uma reunião com uma editora que me chamaram para ser do comitê editorial e tá, um grupo de estudo. E nessas duas situações, assim, se eu olhar agora, ali tinha uma família, né? Especialmente no pessoal do tênis, assim, o nível de interação, embora muitos ali eu conheça pouco, foi uma tal sintonia que a gente até chama de família do curso MST, o nome do curso que eu faço, né? Então a gente chama de família MST, realmente é uma família. E o último exemplo que eu ia dar muito rápido, teve uma palestra do senhor, acho que tem uns 15 dias, e que tinha pelo menos uns 2 colegas seus médicos. Estava o Parodi, isso, que me chamou a atenção, né? Que era do lado, tem quantos anos isso? 20 anos atrás. 30 anos. Né? Que era o dermatologista ali, o Parodi, e tinha pelo menos mais um amigo, seu colega, né, médico e tal. E isso também não deixa de ser uma família, porque o cara, eu nem sei se eles são espíritas ou não, se eles estão ali pelo carinho, pelo amor, mas assim, isso é família também, né? Esse tipo de conexão à distância
não deixa de ser uma forma de família, que foi criada a princípio profissionalmente. Eu lembro do senhor indicando, né? Não, dermatologia não é comigo, e o Parodi também, eu lembro, assim, vagamente de indicar também paciente, que era uma questão profissional, mas que ficou ali uma memória afetiva que mantém vocês de alguma maneira próximos, ou se reaproximaram, não sei. É verdade, é verdade. Mas eu acho que é legal a gente ter essa noção da família nesse sentido amplo. Você vê que nesse sentido, nessa coisa profissional, nós temos o Jorge Guimarães, que trabalha no Projeto Asma, que é espírita, né? Casado com a filha de um grande espírita, que foi o Atlas de Castro, que ajudou a criar sua mãe, inclusive, né? Foi. Conheci. Você conheceu o Atlas? Conheci pequeno, que ele morre no início dos anos 80, né? Isso, se eu não me engano. Eu Então, lembro dele por causa do Suspiro, que ele adorava Suspiro. Isso, é verdade, porque ele teve hepatite, que tinha que comer Suspiro. Mamãe comprava Suspiro pra ele. É verdade, isso é verdade. E aí, tem um outro colega que é o Lian Carvalho, que é espírita também. O doutor Lian Carvalho também é espírita. E que também é lá do Projeto Asma. Então, bom, e agora com o negócio, com a venda da casa do Projeto Asma, com a saída do Projeto Asma de Anchieta, que está saindo, não sei se você está sabendo, né? Eles estão muito, muito tristes, os dois, apesar que eles não estão indo. Desde março que eles não vão lá, mas eles estão tristes, porque de certa forma está rompendo um pouco o vínculo. Mas o vínculo não vai acabar nunca, né? Bom, vocês estão terminando aqui. Então, ele aqui vai dizer uma coisa aqui que até na boca dele fica até estranho, mas vamos ver aqui. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhes as esperanças mais nobres, corrompendo-lhes os sentimentos e relaxando-lhes as energias. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, que gênio é esse que ele está falando aqui? Qual será esse gênio maldito, que se entrou nessa e fez isso? Tem noção? Orgulho, a vaidade, o egoísmo. Esse que é um gênio maldito. Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude. Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas antes dos tristes espetáculos do arrasamento. Qual foi o arrasamento? A queda do Império Romano, né? Do Oriente, depois do Ocidente, depois do Oriente, né? Os abusos do poder e da liberdade, a liberdade é muito boa, mas se ela for abusada, aliás, tudo que é abusado não é bom, né? E da liberdade dos seus habitantes, fizeram do ninho de amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando-o no mar de lodo sanguinolento. Terrível isso aqui, é um verdadeiro libelo, né? Muito triste. Chegou a hora agora de você fazer o comentário da página de abertura, Léo. Pô, agora tem que voltar lá atrás. Então eu vou voltar lá atrás. Assim, o que eu guardei mais da primeira... Você quer que eu releia um pedacinho aqui para você? Lê só o primeiro parágrafo. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. E se Moisés tinha proibido no Deuteronômio o intercâmbio com os que houvesse partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana das cogitações prematuras, entretanto, Jesus assim como suavizara a lei antiga da justiça, inflexível com o perdão e amor, sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. O que me vem à mente
muito a questão de como a gente constrói e ingessa as nossas crenças, nosso sistema de crenças, e como, para que a gente aceite realmente essa renovação que Cristo propõe, né, que vai além de Moisés, que vai além da questão puramente jurídica, mundana, ordinária, digamos assim, é necessário uma mudança de pensamento muito grande para que a gente consiga fazer essa conexão com o espiritual. E quando eu falo em conexão com o espiritual, não é só a experiência mediúnica em si, mas é a gente ter a consciência de que nós somos espíritos. Porque não adianta você falar em mediunidade ou de conexão com o mundo divino, seja uma prece, seja uma experiência mediúnica, se antes você não se percebe realmente como espírito. Até às vezes eu mesmo falo, não, eu enquanto espírito, ou o meu espírito, e tudo isso ainda denota que ainda é difícil me ver como espírito, né? Se você fala que eu como espírito, ou eu sou, enfim, o que eu estou querendo dizer é que se a gente não consegue realmente assumir a frase eu sou espírito encarnado, é porque a gente ainda não consegue ter essa autoconsciência. Acaba que os textos que o senhor escolheu acabam tendo conexão, né? Porque o outro texto, eu até anotei aqui, que é a questão do computador divino, né? Se a gente não entende que a nossa consciência só é verdadeira, se a gente entende a nossa real natureza espiritual, a velha frase do Brian Weiss, ou Weiss, não sei qual é a pronúncia, né, de que nós somos espirituais tendo experiências materiais, a gente não consegue fazer a conexão com a espiritualidade e... Essa frase é do Teilhard de Chardin, tá? Essa frase é do Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin? Eu não sei porque eu achei que era do... O Brian Weiss, mas pode ser que ele tenha usado também, mas é do Teilhard de Chardin. Nós não somos materiais tendo experiências espirituais, somos espíritos tendo experiências materiais. Obrigado pela correção, eu comentei errado então. Mas eu acho que aí tem muito a ver com a nossa aceitação também da doutrina, né? É meio complicado você realmente, não apenas aceitar, é você incorporar a doutrina, torná-la imanente em si, sem se entender enquanto espírito, sem realmente se propor fazer essa conexão. A gente reza reza de maneira desequilibrada, a gente se conecta, né, lê a doutrina ainda de maneira muito superficial. Enfim, a gente tem vários vícios ainda de aprendizado, acho que muito por conta dessa falta de consciência da nossa espiritualidade. Não sei se é isso exatamente, mas é o sim, que me evocou. Exatamente. A gente tem que aprender que não existe o interregno entre o material e o espiritual. É um contínuo, tá? A gente tem que criar na mente que existe um contínuo. Nós estamos terminando nossa reunião, estamos com 10 minutos para terminar. E por incrível que pareça, eu abri o Evangelho ao acaso. Sabe aquele negócio do acaso? Que a gente abre ao acaso? O acaso não existe, diz que o acaso é o nome de Deus, que é o apelido que Deus usa quando ele não quer assinar o nome dele, né? Então aqui caiu assim, ó, só pra gente fechar isso aqui. Então é isso mesmo. Você, a sua denominação, a sua explicação foi boa, e ele vai falar que o objetivo é um só: procurar a influenciação das potestades espirituais, dos orientadores espirituais, para nos levar a acordar para essa realidade. Só é esse que é o objetivo. Ponto. Então, abri aqui o Evangelho no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, né? O capítulo, que é o 4º mandamento da lei de Deus. E o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Olha aí, olha só.
Aí diz assim, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E eu vou só ler só o inicial, esse é o primeiro parágrafo, eu vou ler só o início do segundo, desse item 8, não vou ler todo, só vou ler isso aqui, que a gente já falou disso tudo. Aí só para confirmar o que a gente acabou de falar aqui, vai dizer assim, aqueles que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, mais das vezes, espíritos simpáticos. A palavra simpático aqui não quer dizer que tenha, eu tenho simpatia, não é isso não, a palavra certa aqui, isso foi escrito quase 160 anos atrás. Então, a palavra aqui é afinidade, né? Ligados por afinidade, por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aquilo que você falou aí. Pronto, não vou. Né? Mas pode acontecer também o contrário, né? Pode ser espíritos completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Mas são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, não são os laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. É novamente o contínuo. Tá aí. Legal. Viu? Fechou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do tema, nós vamos encerrar. E queria que vocês, saber se vocês querem algum comentário, fazer sobre isso aí, sobre a família. Quer falar? Carolina, quer falar alguma coisa? Quer fazer a prece? Não pode fazer. Léo, faz a prece de encerramento. Por favor. Faça. Por favor. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus amado Mestre, que possamos guardar os comentários aqui feitos, as intuições que cada um de nós recebemos dos nossos espíritos protetores, e possamos utilizar esse conhecimento, essas informações, essas reflexões durante a semana que se inicia. Que possamos aproveitar o mês de dezembro como um mês de expressão de gratidão por mais difícil que o ano tenha sido, está sendo, mas que a gente possa extrair dele ao menos ensinamentos, aprendizados. Se formos parar para pensar, haveremos de encontrar algumas coisas boas que ocorreram e que precisam ser cultivadas no ano que vem para que realmente possam vicejar, possam realmente se desenvolver. E que a gente possa aproveitar o momento também para reconexão com as famílias, família terrena e a família espiritual, e também uma reconexão, ou melhor, um fortalecimento das nossas conexões com o plano divino, com os ensinamentos de Cristo, uma vez que esse mês foi atribuído por nós, homens, simbolicamente ao nascimento de Jesus. Sabemos que isso é uma invenção humana, mas que nós possamos utilizar esse momento, dezembro e final do ano, como um momento de autoavaliação, de religar, e que é um dos sentidos da palavra religião, né, de religamento com a sabedoria que Cristo nos legou, nosso maior amigo e irmão, e que a gente possa nos renovar, né, aproveitar hoje e todo mês de dezembro como um momento de renovação para que nós possamos nos revitalizar para iniciar 2021 com
reoxigenados, digamos assim, revitalizados, restabelecidos e motivados para nos melhorar. Porque o que importa, em última análise, é a reforma íntima. Utilizarmos as nossas encarnações para que a gente aprenda um pouco mais, para a gente possa acelerar um pouquinho mais a nossa moralização, a nossa espiritualização. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus!